Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 7. Jesus, a fonte da água viva. Os guardas voltam sem Jesus. Versículos 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Era sempre figurada a linguagem do Mestre e todos de ordem espiritual seus pensamentos. Por meio de imagens materiais, atraía a atenção dos que o ouviam. Como narrador, João assinala a interpretação que de maneira especial se devia dar às palavras de Jesus, indicando o pensamento que o Mestre assim expressara relativamente aos homens daquela época para os quais apelava. Referia-se aos que, caminhando-lhe nas pegadas e fazendo frutificar a sua missão terrena, receberiam de modo patente, como se deu com os apóstolos, ou de modo oculto, como sucedeu aos discípulos que a estes se juntaram, o Espírito Santo, isto é, a assistência, o auxílio, o concurso dos espíritos superiores, dos bons espíritos. Mas aquelas palavras, em toda a extensão do pensamento do Mestre, alcançavam todos os tempos e todos os homens. Segundo o Espírito que vivifica, exprimem o seguinte: aquele que tiver sede de progresso e de purificação, venha à fonte que eu personifico pela moral que tenho pregado e beba, a largos tragos, o amor e a caridade, água viva, pura e fresca que dessedenta a alma e dá a vida eterna. Aquele que seguir a moral que eu personifico pelos meus ensinamentos e exemplos, que caminhar pela estrada que tracei, produzirá, tendo no coração a sinceridade, boas obras em abundância. Trabalhará com perseverança e ardor pelo seu progresso pessoal e pelo progresso coletivo de seus irmãos, e será assistido, inspirado, auxiliado e sustentado, consciente ou inconscientemente, pelos bons espíritos. Versículos 40 a 49 do capítulo 7 do Evangelho de Jesus segundo João. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos.
Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. As dissensões que, a propósito de Jesus, se produziram entre os judeus, dividindo-os, mostram que a revelação feita pelo anjo a Maria e a José se conservara secreta, como era preciso que acontecesse, pelos motivos que já vos temos aduzido. Mostram também que o fato de ter sido em Belém que Jesus aparecera na terra era ignorado da maioria dos judeus ou fora esquecido. Tudo tinha que concorrer para a realização da obra. Quanto ao fato de haverem alguns querido prendê-lo, sem que entretanto alguém lhe pusesse a mão, e ao de regressarem os guardas sem o levarem preso, se explicam pelo que dissemos acerca do versículo 30. A linguagem de que usaram os fariseus falando aos guardas é a de que se servem sempre os chefes de seitas por ocasião do advento de uma revelação nova. Não é a de que se servem os fariseus dos tempos atuais. Versículos 50 a 53. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Os fariseus partilhavam da ignorância dos judeus relativamente ao lugar onde se dera o aparecimento de Jesus. As justas palavras de Nicodemos foram de natureza a não ficarem perdidas do ponto de vista do vosso progresso social, assim como do ponto de vista do sagrado direito de defesa e de julgamento no tocante à humanidade terrena. Elas concorreram para fazer ressaltar aos olhos dos homens a grande e sublime personalidade de Jesus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.